João 3, a partir do 1. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Aqui diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi de noite se encontrar com Jesus e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade, te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre de sua mãe e tornar a nascer? Jesus respondeu: em verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém, irmãos? Lemos um texto aqui maravilhoso, tremendo. Eu acho que hoje, por ser também o dia de Santa Ceia, o dia de renovação de aliança com Deus, vale muito a pena a gente meditar um pouco nesse texto, nessa palavra. E essa palavra vem nos contar, vem nos relatar, irmãos, sobre um homem, Nicodemos era o nome dele, um homem que era um fariseu, um dos principais dos judeus, diz a palavra do Senhor. Isso significa que ele era um instrutor da palavra. Ele era um homem estudioso e um homem também que ensinava. Ele era um homem que instruía. Ele era um mestre. Ele era um fariseu, conhecedor da palavra de Deus. E diz aqui a palavra do Senhor que de noite ele foi se encontrar com Jesus e foi procurar saber, talvez matar uma curiosidade de saber como era esse Jesus que fazia sinais tão maravilhosos, operava milagres. Certamente ele já tinha ouvido falar dos milagres que Jesus vinha operando, vinha fazendo, e ele despertou em si uma curiosidade, pelo menos saber quem ele era, se era um homem comum, se era um homem normal. E ele chega diante do Senhor dizendo: sabemos que ensinas da parte de Deus, porque ninguém poderia fazer esses sinais que tu fazes se Deus não fosse com ele. Aí Jesus diz para ele o seguinte, aparentemente não tem nada a ver com o que ele estava falando, mas Jesus logo diz para ele assim: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nós temos ali um homem, irmãos, que, sendo conhecedor da palavra, era um religioso, era um homem que ensinava acerca de Deus, era um homem que
por certo, jejuava algumas vezes por semana, dava os seus dízimos, fazia suas orações nos horários certos. Era um religioso completo. Se nós trouxéssemos para os dias de hoje, nós diríamos que ele era um bacharel em teologia e um praticante do cristianismo. Só que aquele homem tem uma surpresa naquela noite. Talvez ele nunca tivesse imaginado, irmãos, que um dia ele fosse confrontado pela própria palavra que ele conhecia. Talvez ele não imaginasse, irmãos, que um dia ele seria questionado por causa da sua religiosidade, por causa daquilo que ele tinha orgulho na sua vida. E é interessante que ele chega perto de Jesus muito cheio de si, conhecimento. Era um homem que foi instruído para ser um instrutor também. E quando ele chega perto de Jesus dizendo: mestre, sabemos que tu vens de Deus, porque senão tu não podia fazer os milagres que tu fazes. Aí ele recebe essa palavra, essa instrução do Senhor Jesus: é necessário nascer de novo. Naquele momento, Jesus estava dizendo para Nicodemos que toda a religiosidade que ele tinha, todo o conhecimento que ele tinha, toda a preparação que ele tinha, toda a instrução que ele havia recebido, diante do Senhor agora, aquilo estava sendo desvalorizado. Jesus não fazia questão. Jesus não fazia questão daquilo que ele tinha aprendido, daquilo que ele vinha exercendo ao longo do tempo, ao longo dos anos. Jesus estava dizendo que a partir daquele momento, daquele encontro, a partir daquela noite, Nicodemos deveria nascer de novo. Ele deveria se tornar um novo homem, uma nova pessoa. O que quer dizer nascer de novo, irmãos? Nascer de novo significa que nós aprenderemos tudo outra vez, só que de um jeito diferente. Nós aprenderemos, nós seremos reeducados agora com a presença de Deus na nossa vida, do Espírito Santo na nossa vida. Quando nós falamos em nascer de novo, na nossa necessidade de nascer de novo, significa que eu tenho que aprender a ter uma nova personalidade. E que muitas vezes eu preciso ter também um novo caráter. Eu preciso pensar diferente, agir diferente, eu preciso ser diferente. E o engraçado disso tudo, se é que nós podemos dizer que é engraçado, é que às vezes, nós hoje, nesses dias, nós vivemos e convivemos com pessoas que fazem parte de um rol de membros há muitos anos. Pessoas que frequentam a igreja há muito tempo. Sabe, nós conhecemos pessoas que fazem questão de dizer: olha, eu tenho 40 anos de igreja, eu tenho 50 anos de igreja. Nós convivemos com pessoas que têm orgulho de bater no peito e dizer: olha, quando eu fui para a igreja, já tem 20 anos que aconteceu isso. Só que jamais nasceram de novo. Estão na igreja, frequentam a igreja, participam de um grupo de louvor, cantam no grupo das irmãs, cantam no grupo de jovem, pregam na igreja, fazem orações, mas não nasceram de novo. E como que a gente sabe disso? Porque o comportamento é o mesmo de antes. Porque por mais que a pessoa tente maquiar um pouco e disfarçar um pouco, e às vezes consegue, e às vezes engana-se a si mesmo, e até algumas que estão à sua volta. A gente olha para a pessoa e diz: essa pessoa agora está na bênção, é um novo homem. Mas quando o calo aperta, quando a situação fica um pouco difícil, ele volta a fazer a mesma coisa que fazia antes, volta a dizer as mesmas palavras que dizia antes, as atitudes são as mesmas de antes. Tem pessoas que estão na igreja que ficam com o velho homem disfarçado na sua vida. Ele não morreu. Se o velho homem não morrer, o novo homem não pode nascer. Nós precisamos matar o velho homem. E ele não pode estar apenas adormecido, irmãos, porque a qualquer momento ele acorda.
E hoje nós estamos falando de mudança, de transformação, e Jesus chegou para um homem que ele, aparentemente, para muita gente, talvez, Nicodemos fosse um exemplo de vida. Realmente era. Mas só que para Deus isso não é suficiente. Para o Senhor Jesus, Ele mostrou, Ele disse, isso não é suficiente. Você precisa nascer de novo. Você precisa ser uma nova criatura, uma nova pessoa, um comportamento diferente. Senão não faz sentido, irmãos. E mais, o mais agravante é que Jesus disse, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Isso é uma afirmação do Senhor Jesus. Ele está dizendo aqui que não basta a gente ter tempo de igreja, não basta a gente ter um diploma ou um certificado de batismo, não basta a gente ter uma carteira de membro, irmãos. Trazer nossos dízimos todo mês não é suficiente, não é o bastante. Ofertar a casa do Senhor de vez em quando não é o bastante. Ensaiar e cantar um louvor de vez em quando não é o bastante. Jesus está dizendo que se eu não nascer de novo, eu não poderei ver o reino de Deus. Eu não poderei entrar lá. Por que isso, irmãos? Porque nós precisamos ser mais aprofundados no conhecimento do Senhor. Se nós não nascemos de novo, nós nunca conheceremos a plenitude da presença de Deus. Hoje nós sentimos aqui a presença de Deus de uma forma maravilhosa, tremenda. Isso é bom demais, sabe? Isso é bom demais. Só que não pode acontecer de amanhã, quando começar a semana de trabalho para alguns, você se tornar o mesmo arrogante de sempre. Você se mostrar o mesmo arrogante de sempre, o mesmo problemático de sempre. Você não pode chegar amanhã em casa, ou hoje, né, daqui a pouco chegar em casa, e o marido olhar para a esposa e ver a esposa continua a mesma de quando eu casei. Mesma coisa, mesmo jeito de falar, mesmo jeito de brigar, de argumentar, de reclamar, mesma coisa. E vice-versa, o marido chega em casa e a família vai diagnosticar que, apesar de estar frequentando a igreja um tempo, o marido continua a mesma coisa de sempre, mesmo irresponsável, sem compromisso. Isso evidencia que ainda não houve um novo nascimento. Se o comportamento é o mesmo, se o filho que era rebelde no passado, agora estando na igreja, continua o mesmo rebelde, respondão de sempre, significa que ele ainda não nasceu de novo também. Se você observar o que a palavra do Senhor diz, o que aconteceu com Paulo e Silas na prisão, o carcereiro, a salvação do carcereiro, se você observar, irmãos, o que aconteceu ali, aqueles homens foram presos, eles foram lançados no cárcere interior, depois de uma sessão de tortura. Eles estavam muito feridos, muito machucados, muito provavelmente famintos também, e com frio, porque o cárcere interior era o mais fundo, era o mais escuro, mais sombrio, consequentemente devia ser o mais úmido, enfim, estavam lá. E uma ordem foi dada para o carcereiro que estava de plantão aquela noite, que eles guardassem bem aqueles dois homens naquela prisão. E quando a gente pensa nisso, quando a gente comenta sobre esse texto da palavra do Senhor, nós vamos entender que, já que se tratava de Paulo e Silas, já que deviam ser bem guardados, então nós imaginamos que mesmo se aquele homem não tivesse de plantão naquela noite, alguém ia chamar o mais bravo de todos, o mais forte de todos, o pior de todos, para dizer, olha, esses caras têm que ficar guardados nessa cadeira, e bem guardados aqui. E o carcereiro estava lá. Só que diz a palavra do Senhor que perto da meia-noite, aqueles homens que estavam presos depois de uma sessão de tortura, com fome e com frio, e sentindo dor, aqueles homens não estavam murmurando, não estavam reclamando. Se você for lembrar, esse Paulo que era o Saulo de Tarso, aquele que era o brabão, que queria, né, perseguir os cristãos, prender e tudo mais, ele estava ali, irmãos, aceitando aquela situação, mostrando que de fato nasceu de novo. Aleluia!
aceitando aquela situação, se submetendo àquela situação. Ele que poderia argumentar, poderia reclamar, poderia exigir a soltura dele, ele ficou quieto, ele aceitou aquela situação. E perto da meia-noite, diz a palavra do Senhor que eles cantavam e oravam a Deus. Cantavam e oravam a Deus. E diz também a palavra do Senhor que quando eles cantavam e oravam a Deus, não sabemos exatamente o que ou com que intensidade eles cantavam naquela noite, mas sabe-se que eles cantavam, oravam, e de repente um grande terremoto aconteceu naquele lugar. E os irmãos conhecem bem a história. Aconteceu um terremoto naquele lugar, as cadeias de todos os presos se abriram, se romperam, as portas se abriram. Aleluia. E de repente todos poderiam ter fugido dali se quisessem. O carcereiro, quando percebeu o que tinha acontecido, ele ficou apavorado, desesperado, e ele buscava se matar diante daquela situação. Ele sabia a ordem que tinha recebido, ele sabia que se aqueles presos fugissem, talvez aquilo fosse fatal para eles, fosse punido com a morte. Então ele está desesperado, ele quer se matar, e de repente ele escuta uma voz daquela escuridão, ele escuta uma voz dizendo: não faça isso, nós estamos todos aqui. Aleluia. O carcereiro já ficou surpreso com aquilo. Cadeias abertas, correntes quebradas, portas estrancadas, e os presos ainda ali. E quando ele percebe aquilo, ele se rende aos pés daqueles homens. Ele diz: o que é necessário fazer para que eu seja salvo? E ele recebe uma palavra: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu posso entender, irmãos, que aquele homem, naquele momento, ele estava nascendo outra vez. O carcereiro, o mais bravo, o mais duro, o pior de todos, pegou aqueles presos, levou para sua casa de madrugada, lavou as suas feridas, lhes deu de comer. Era outra pessoa, irmãos. O jeito de tratar, o jeito de fazer. E quando a gente fala disso, não tem como a gente imaginar a cena, aquele homem chegando em casa de madrugada, acompanhado com os presos. A família recebe aquele homem em casa e não entende nada. É claro, não entende nada. Não era o costume dele, ele não fazia isso, ele não era assim. O jeito dele de tratar as pessoas não era assim. Mas diante daquilo que eles estavam vendo, eles ouviram a palavra de Deus ministrada por aqueles homens. E diz a palavra do Senhor que naquela noite, aquela família foi salva, foi batizada. E aqueles homens voltaram para a prisão. E a questão é, por que aquela família se rendeu de maneira tão rápida, assim, tão breve, instantânea até? Numa noite, eles ouviram a palavra de Deus, se renderam aos pés do Senhor, foram batizados, foram salvos, e aí então os presos voltaram para a sua prisão. O novo nascimento, que foi evidente na vida daquele carcereiro, fez toda a diferença para que a sua família fosse alcançada. Mudou o comportamento, mudou o jeito. Nunca ninguém daquela família talvez tivesse imaginado uma situação dessa. O cara chegou em casa de madrugada com os presos, dizendo: eu vou limpar eles, as feridas deles, vou cuidar deles e vou dar alimento para eles. Era muito improvável que isso acontecesse, irmãos. Só se ele nascesse de novo, isso seria possível. Então eu digo para você que talvez na nossa casa, irmãos, na nossa família, no nosso convívio no dia a dia, existem pessoas que não acreditam na possibilidade de uma mudança na nossa vida. Isso realmente não seria possível, a não ser que houvesse, que acontecesse um novo nascimento na nossa vida. E é disso que Jesus está falando com Nicodemos nessa noite. Ele está dizendo para ele: Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Não basta apenas ser um religioso, não basta você ir à igreja de vez em quando, não basta você ser até um ensinador da palavra, não basta você jejuar 2 vezes por semana. Você precisa nascer de novo. E nós vamos evidenciar o novo nascimento, irmãos, pelo comportamento que nós temos diante do Senhor.
e diante das pessoas. As pessoas vão olhar para nós e vão perceber, é um novo homem, é um homem diferente. Vão olhar para você, jovem, e vão dizer, é um jovem diferente, é uma jovem diferente, ela não era assim, ele não era assim. É o marido olhando para a esposa e dizendo, eu não reconheço mais essa mulher. Do jeito que ela me tratava, do jeito que ela fazia, que ela falava comigo, agora é outro. E quando ele criar coragem e perguntar, o que aconteceu contigo? Aí você, mulher, vai poder dizer, eu nasci de novo, por isso que eu sou diferente. Você que é marido, você que é filho, em casa, quando as pessoas à sua volta, vendo as evidências de que você nasceu de novo, um comportamento diferente, o jeito de falar que é diferente, o jeito de agir que é diferente. Você, principalmente que é filho, que o pai e a mãe tem que falar 4, 5 vezes para você fazer alguma coisa, e aí de repente você muda seu comportamento, porque você vai lembrar de que eu tenho que evidenciar o novo nascimento, e falou primeira vez, você, opa, já estou indo, e você falou de novo, primeira vez, opa, já estou refazendo, já estou resolvendo, já estou obedecendo, e aí o pai e a mãe vai olhar para dizer, o que está acontecendo com esse menino? O que está acontecendo com essa menina? Não precisamos mais brigar com ela, não precisamos mais brigar com ele. E quando eles criarem coragem para perguntar, filho, por que tu está diferente dos tempos para cá? Você vai poder dizer, eu nasci de novo. Eu nasci de novo. O nascimento, o novo nascimento, irmãos, é necessário, é uma necessidade, não é uma opção, não é uma possibilidade. É uma necessidade.